Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma edição do nosso Falando em Saúde, nesse sábado aqui pela RCC. Você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio RCC também, sejam todos bem-vindos. O Falando em Saúde tem o oferecimento de Unicred, sua saúde financeira pede Unicred. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Movelcor Emergência Pré-Hospitalar na Tamandaré 2880, Drogaria Cidade, onde você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Visite uma de nossas filiais ou compre sem sair de casa pela nossa central de atendimento, WhatsApp 991436734. E também, ouve som, sua audição é a nossa maior preocupação. Aguardamos seu contato pelo telefone WhatsApp 3244-2702. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o Dr. Tiago Lopes, pneumologista. Nós vamos tratar o assunto óbvio, né? Como tratar e prevenir doenças respiratórias nesta época. E você sabia, né, que no inverno o ar frio e seco torna-se carregado com partículas de poeira e poluição e o nosso sistema respiratório precisa trabalhar mais? O doutor vai explicar isso. Essa sobrecarga combinada com a maior circulação de vírus respiratórios e com o fato de nos mantermos por mais tempo em locais fechados e com pouca circulação de ar, colaboram com um aumento na incidência das doenças respiratórias nesse período. E o inverno vem aí, dia 20 agora de junho. Então, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Valdinei. Bom dia à audiência também. É um prazer para mim estar aqui, onde sou sempre tão bem recebido. Quais são as principais doenças respiratórias do inverno, tanto as crônicas como as transmissíveis? Então, Valdinei, nesse momento agora que começa o frio, né, a gente começa a observar então esse grande aumento da incidência das infecções respiratórias, das viroses respiratórias, né? Por vários vírus, né? Nós temos tido uma incidência muito alta do vírus influenza na cidade, influenza A e B, praticamente um surto, assim, né? Mas também outros vírus, né, que estão aí circulando. Por quê? Porque nesse momento, né, do inverno as pessoas começam a ficar mais em ambientes fechados, aglomeradas, ambientes com pouca ventilação, e isso favorece muito assim a transmissão dos vírus, né? Então, na verdade, não é que o frio em si cause as doenças respiratórias, é mais a questão dos vírus, né? E que eles circulam mais devido a esse motivo das pessoas estarem mais em locais fechados, né? Aglomerados, como salas de aula, como repartições públicas, enfim, né? Que aumentam aí, então, a circulação dos vírus. E são mais comuns no inverno essas doenças respiratórias? Muito mais comuns, né? Por causa desse fator. E também, claro, que o frio, ele às vezes deprime um pouco nossos mecanismos de defesa, né? Os mecanismos de proteção do nosso aparelho respiratório, que com as baixas temperaturas ficam mais inibidos, vamos dizer assim, né? Eu não sei se tem que separar ou não, mas as infecções também, elas são mais comuns no inverno? São muito mais comuns no inverno. E, claro, aquelas pessoas que têm problemas crônicos respiratórios, como asma, bronquite crônica, enfisema, essas pessoas daí, nesse momento, com o aumento da incidência desses vírus, elas, durante esses episódios, elas apresentam um agravamento da sua condição prévia, né? E então, isso então acarreta no aumento das internações, né, hospitalares, das consultas em emergência, pronto-socorro, né, principalmente de crianças e idosos e pessoas que têm uma saúde mais comprometida, pessoas com comorbidades, né. Nós estamos conversando com o Dr. Tiago Lopes, pneumologista aqui de Santana do Livramento, muito conhecido e excelente profissional, né? Olha, eu tenho só a agradecer ao Dr. Tiago. Doutor, qual a principal forma de contágio, né? E como que a gente evita a contaminação no caso dessas transmissíveis, né? Bom, então, a gente sempre fala, né, daquela questão a gente chama de etiqueta, né, respiratória, ou, enfim, um comportamento, né, frente a esses vírus respiratórios,
que eu sempre digo assim, que são coisas que a gente deveria ter aprendido com a pandemia da Covid-19 e mantido alguns cuidados que nós aprendemos ali naquele momento, que servem também para os outros vírus, todos os vírus de transmissão respiratória, por gotículas, né, de saliva ou por aerosol, né, de partículas, enfim, que é a questão, né, de cuidar, né, principalmente a pessoa que está doente, que ela não deve, naquela fase aguda da doença, que está com febre, está com dor no corpo, está com calafrios, está tossindo muito, está espirrando muito, essa pessoa nesse momento ela não deve ir para a aula, não deve ir para o trabalho, não deve conviver, né, com outras pessoas de uma maneira próxima, com abraços, com apertos de mão, né, ir a festas, né, enfim, deve preservar as outras pessoas, né, os seus familiares ou não familiares, ou colegas de trabalho, né. Isso é uma coisa que a gente tem que ter essa cultura, né. Sim. E bom, também a outra questão muito importante que a gente tem batido nesse momento é as vacinas, né? Eu ia perguntar a importância da vacinação. A importância da vacinação, tá? Então, a gente tem vacinas disponíveis aí para os vírus respiratórios, para o influenza, né? Lembrando, né, que o Brasil é um caso de muito sucesso, o Programa Nacional de Imunizações do Brasil é extremamente bem sucedido, é um case, né, de sucesso, um modelo assim, em vacinação, que também foi na Covid também, né, com muito sucesso. E a nossa população ela tem que recuperar a confiança nas vacinas, né, e a cultura de vacinar, Sim. vacinar os filhos, porque isso, em termos de saúde coletiva, é muito importante, né? A gente aqui mesmo vinha observando uma aderência baixa da população para a vacina da gripe. Felizmente, nos últimos tempos aí, o pessoal tem procurado. Mas o ideal é fazer essa vacina bem cedo, assim, antes de chegar a época do surto, né? Sim. Porque a vacina da gripe, ela leva em torno de 2 semanas para ter o seu efeito. Então, tu tem que fazer antes, assim, para quando chegar naquele momento de pico, né, da circulação do vírus, tu já está protegido, né? Quais os grupos de risco que devem tomar mais cuidado nesse período? Então, são as pessoas, os extremos da idade, né, as crianças pequenas e os idosos, né? E também pessoas que têm doenças associadas, comorbidades, né? Tipo doença cardíaca, diabetes, né, algum câncer que esteja em tratamento, principalmente com quimioterapia. Enfim, essas pessoas têm que ter o maior cuidado. Pessoas também que estão em instituições como casas geriátricas, né, ou até mesmo presídios, enfim, ou creches, orfanatos, enfim, pessoas que convivem, né, em ambientes mais aglomerados. Uhum. Então, essas pessoas, né, são os públicos mais prioritários, vamos dizer assim, da vacina. Quais os principais tratamentos, né, e orientações para quem apresenta as doenças respiratórias mais comuns no inverno? Não sei se por exemplo, eu uso touca de noite, luva, tudo que eu puder fazer, eu faço para evitar, né? Isso, esses cuidados, claro, que são válidos, né? Bom, eu acho que o principal é aquela situação, né, que a pessoa, né, que está doente, ela deve preservar, pensar nos outros, né? Não deve expor os seus colegas de trabalho, seus familiares, seus amigos a um quadro desse. Até porque para a pessoa, vamos dizer que a pessoa é jovem, então ela pode ter um quadro leve, né? Sim. Mas ela pode transmitir aquele vírus, o mesmo vírus, para uma pessoa idosa ou com problema de saúde, aquilo ali pode virar um quadro, às vezes até catastrófico, né? Com evolução ruim, com pneumonia, com internação hospitalar, síndrome respiratória aguda grave, né? Que é o grande pavor que tem no sistema de saúde nessa época, né? Que a gente observa um aumento das internações por síndrome respiratória aguda grave, né? E então tem que sempre, acho que, pensar no próximo, né? Para evitar a transmissão. E também a questão ali, né, da pessoa que começou a apresentar sintomas gripais, com febre,
né, dor no corpo e tal, que ela evite assim automedicação com remédios mais fortes, assim, que são de prescrição médica, né? Porque ela não, na maioria das vezes ela não sabe assim julgar se aquele remédio é adequado para aquele caso. Daqui a pouco ela está até queimando uma droga que poderia ser útil mais adiante, ela usou num momento inadequado, que não vai trazer benefício, né? E talvez até piore o quadro. Então, isso também é uma mensagem que a gente sempre quer passar. É importante isso que o senhor está falando, que as pessoas normalmente pegam, tá com resfriado, já vai na farmácia e compra qualquer coisa. Exatamente. O exemplo mais clássico são os antibióticos, né? Que, assim, eu diria que 90% desses quadros gripais, febris agudos, eles são por vírus, né? São virais. E aí, nesse momento, o antibiótico não ajuda em nada, até atrapalha. Né? E aí, infelizmente, é comum das pessoas, né, já irem comprar ou tomar por conta um antibiótico, né? E isso mais atrapalha do que ajuda. O ideal é tomar remédios ali que sejam já orientados pelo médico previamente, remédios mais, né, sintomáticos, e se acha que a situação está se agravando, aí sim buscar um atendimento. Né? E o chazinho da vovó também não adianta muito não, né? Até a hidratação é importante, assim, né? Mas tem casos que, claro, é insuficiente, né, para o tratamento. Mas vamos dar algumas dicas que é possível antes de procurar o médico para prevenir essas doenças respiratórias. Porque a melhor dica, né, é procura o médico imediatamente, mas antes, né, de procurar o médico. Eu queria bater de novo na questão da vacinação, né? Então, assim, a gente tem vacinas, né, hoje disponíveis, não só para gripe, tem para outros tipos de vírus, tem vacina para pneumonia, né, que isso a população não está muito orientada sobre isso, desconhece, né? Então, pessoas com mais de 60 anos, principalmente se tem alguma doença, tem indicação de fazer vacina contra a pneumonia, tá? E é uma vacina que tem disponível pelo SUS, inclusive. Só procurar um médico e discutir com ele se é o caso. É uma vacina que requer uma indicação médica, porque tem critérios assim, né, de disponibilização, mas a pessoa tendo indicação médica de fazer, o médico faz a requisição, a pessoa vai no posto de saúde, recebe e toma essa vacina, né? Então, isso é importante, assim, né? Eu acho que a gente não pode perder a cultura da vacina, né? E também é preciso desfazer aqueles mitos, né? Que muitas vezes o pessoal diz, mas eu me gripei depois que eu me vacinei. Uhum. Então, isso, assim, é uma situação, infelizmente, é frequente. A pessoa diz, eu me vacinei e quase morri. Aí a gente vai perguntar, mas como é que foi isso aí? Eu fiz a vacina e 3 dias depois eu me gripei. Então, o que é isso aí, né? A vacina da gripe, ela é composta por um vírus inativado, né? Um vírus que está morto em laboratório, né? E ele não tem potencial de causar doença. E a vacina... Se a pessoa está resfriada, doutor, aí qual é a orientação? Ela pode se vacinar ou tem que esperar um pouquinho? Ou está gripada? Aí não adianta. Né? A contraindicação seria se estivesse com febre, naquele quadro bem agudo ali, né? Porque então é mito que as pessoas... eu estava com uma resfriadinho, fui lá, me vacinei, peguei um gripão, então. O que acontece? A vacina, então, é um vírus inativado que é inoculado no organismo para provocar uma reação do sistema imunológico, a produção de anticorpos, né? Essa produção de anticorpos, ela é plena, assim, apenas após cerca de 2 semanas. Então, tudo que acontecer naquele período antes de 2 semanas, a vacina ainda não teve tempo de ter o seu efeito pleno, né? E, na maioria das vezes, então, a pessoa que apresenta um quadro gripal poucos dias depois de se vacinar, o que na verdade aconteceu? Ela provavelmente já estava no período de incubação do vírus, já tinha entrado em contato com outra pessoa gripada uns dias atrás, e ali deu a coincidência que desenvolveu os sintomas logo após ter feito a vacina. Mas é como te digo... O problema é que a gente esqueceu tudo que a gente passou lá na Covid. Hoje, se engripa em casa, se pega um resfriado, e aí continua convivendo normalmente com todo mundo. Daqui a pouco está todo mundo. Dá beijo, abraço, vai na festa, canta, grita. E às vezes tem até idosos ali, ou alguém com comorbidade que ele está colocando em risco, porque não terminou ainda essa questão da... E às vezes até a pessoa tem a boa intenção, né? Eu estou doente, estou gripado, eu tive febre de noite, mas eu vou ir trabalhar para não deixar meus colegas mal, né?
Sim. Mas é o contrário, tu vai deixar o teu colega mal de gripe, tu vai passar para ele, né? É. E aí é complicado, né? Tem tudo isso também. Nós estamos conversando com o Dr. Tiago Lopes, pneumologista, aqui no nosso Falando em Saúde, com oferecimento da Unicred, sua saúde financeira pede Unicred, acesse unicred.com.br, saiba mais. Movelcor Emergência Pré-Hospitalar, telefone 3242-3031. Drogaria Cidade, onde você encontra tudo que precisa em um só lugar. Visite uma de nossas filiais ou compre sem sair de casa pela nossa central de atendimento 991 43 67 34. Ouve som, sua audição é a nossa maior preocupação. Aguardamos seu contato no telefone WhatsApp 3244-2708. Essa entrevista é super importante com o Dr. Tiago, porque com essas dicas que o doutor está dando, a gente também evita de saturar o próprio pronto-socorro, Hospital Santa Casa, Exatamente. tudo isso, né, doutor? Exatamente. Outra coisa importante assim, é para aquelas pessoas que têm já um problema respiratório crônico. Exemplo, asma, DPOC, enfisema, bronquite crônica, né? Essas pessoas, então, nesse momento, então, elas correm o risco de ter a sua doença agravada por um quadro infeccioso viral, né? Ou bacteriano. Então, essas pessoas, elas têm que redobrar os cuidados, devem procurar o seu médico para fazer uma avaliação, para ter orientações do que fazer se começar a apresentar sintomas gripais. Essas pessoas talvez possam já ter previamente combinado com o seu médico quais remédios elas podem usar se apresentarem determinados sintomas, porque essas pessoas são as que vão lotar as emergências, vão precisar de leito hospitalar, caso não tenha uma boa orientação e não tenha uma boa evolução do seu quadro. Eu estava pensando agora aqui, gostaria que o Dr. Tiago falasse um pouquinho a respeito disso. A gente saiu da pandemia, mas a pandemia não saiu de nós. A gente não pode simplesmente, não existe mais isso, terminou, tal, não. Pode, com o tempo, as pessoas ter Covid. Quer tomar um cafezinho, doutor? Até aceito. Vou tomar um cafezinho aqui. O Marcelinho, que é o nosso responsável Marcelinho. técnico aqui, já traz um Muito cafezinho para o senhor aí. Porque, gente, não terminou a pandemia, mas as doenças continuam, né? E o vírus, acho que também vai, o doutor vai explicar agora, vai se modificando e a gente precisa tomar igual esses cuidados, né? Sim, o próprio vírus da Covid ele não desapareceu, ele está por aí, ele continua circulando, apenas agora ele virou um vírus endêmico, um vírus que é habitante normal do nosso meio aí, junto com os outros vírus, né? Mas tu pega ali as estatísticas dos órgãos de saúde, da vigilância epidemiológica, né? Ali nas internações por síndrome respiratória aguda grave no estado, e tá ali, tem casos de Covid que precisaram internação ainda, né? Uhum. Felizmente não está sendo frequente isso aí, mas ainda tem, né? Assim como dos outros vírus também. Mas hoje a gente conhece melhor a doença, doutor. Hoje a gente conhece melhor a doença, a comunidade, a população desenvolveu uma imunidade coletiva pelas vacinas também, por já ter tido a doença. Então já não tem mais tanto aquela gravidade de antes, mas o vírus está aí, né? E ainda tem pessoas que se contaminam, tem pessoas que ainda têm um quadro bem desconfortável, né? Uhum. E aquelas medidas de prevenção assim continuam valendo, né? Da lavagem das mãos, né? De evitar aglomeração durante a fase aguda da doença, né? De cuidar, né? Principalmente de idosos, né? Para evitar a transmissão. Por que o senhor fala muito na questão dos idosos e de quem tem comorbidade? Porque, por exemplo, eu sou cardíaco, né? Tenho pressão alta e tal. Uma gripe pode me levar ao hospital? O que pode agravar? O exemplo meu pode ser de muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. E outras doenças que o senhor falou também, né? E principalmente a questão da asma e tal. Essa questão do idoso, né? Até eu brinco bastante no consultório com os pacientes, porque hoje as pessoas, por exemplo, mais de 60 anos, estão muito bem, né? Sim. Tu olha assim, um aspecto bom, uma pessoa saudável, né? Faz esporte, faz exercício, ativa, produtiva e tal, mas não adianta, o sistema imunológico daquela pessoa não é o mesmo do que era com 30, com 40 anos, a resposta imunológica não é a mesma. Então, existe sim o risco dessa pessoa ter uma evolução pior, né? Se pega uma gripe, pior assim no sentido de evolução para uma pneumonia,
né? A gente tem visto muitos casos de pneumonia, até graves, né? Em idosos. Também a pessoa que tem uma doença, tipo doença cardíaca ou diabetes, né? Que é uma doença também verdade, diabetes também. Diabetes é uma doença que diminui as defesas, né? Então, e é infelizmente muito frequente no nosso meio, né? Então essas pessoas sim podem ter um agravamento, né, de um quadro gripal pela baixa das defesas, né? E ter uma internação, né? Essas pessoas têm mais possibilidade de ter uma infecção bacteriana secundária, né? Que o vírus entra ali, ataca, baixa as defesas e depois atrás disso vem uma bactéria e causa uma pneumonia e pode levar à internação. Tome seu cafezinho aí. Sua saúde financeira pede Unicred. Acesse Unicred. Móvel Cora Emergência Pré-Hospitalar, Drogaria Cidade e Ouve Som. Sua audição é a nossa maior preocupação. Tem algumas perguntas aqui que eu até queria entender. O pessoal colocou. Falta de ar no frio, o que fazer? Tem gente que sente falta de ar no frio porque já tem alguma doença, alguma coisa? Então, por exemplo, né, o asmático, pessoa que tem já uma doença cardíaca ou pulmonar, a gente sabe que, às vezes, por exemplo, a pessoa respira um ar mais frio, umidade, enfim, isso pode prejudicar, né? Então, é importante assim, a pessoa manter uma boa qualidade do ambiente, né? Manter um ambiente livre de coisas que são agentes desencadeantes de crise, né? Uma coisa até que a gente às vezes comenta, que é a questão da fumaça, né? Então, o pessoal usa muito a lareira. Tem que ver. Daqui a pouco uma lareira ali que não dá uma... Mas quem tem problema de rinite, doutor? Também. Então, daqui a pouco uma pessoa que tem ali, a lareira não está funcionando bem, está... Né, tá suja por dentro e aí bota a fumaça para dentro da isso casa. Pode ser um fator agravante de uma doença respiratória, sim, né? Tá? Isso é outra coisa assim que é importante, né? A fumaça em geral, a poluição ambiental do ar, assim, né? Tá aumentando, né? E isso também está se refletindo em aumento de doenças respiratórias, né? Até é visível isso aí na própria... Tu pensa assim, antes a gente pensava, não, mas isso aí é grandes centros, né? Sim. E agora não, né? Tu vê assim... Aparece no consultório também problema assim de... Sim, tu vê assim uma coisa evidente, assim, o aumento da frota de veículos, né? Então esses veículos estão emitindo gases, né? Que são prejudiciais para o nosso aparelho respiratório. Então isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Da qualidade do ar, né? Também lembra quando teve aquelas fumaças que vinham lá de outros países, queimadas, né? Das queimadas, isso, né? E naquele momento até tinha medições da qualidade do ar, e até na nossa região aqui o ar ficou bem ruim, né? Uma qualidade do ar bem ruim, assim. Bom, a gente sabe que as pessoas se acometem mais dessas doenças no inverno do que no verão, né? Isso acho que é ponto pacífico. Sim, sem dúvida. Mas que cuidados, né? Eu vou repetir de novo, porque tem sempre ouvinte chegando, né? Chegando no rádio. Então, quem chegou agora, o doutor Tiago vai repetir de novo os cuidados aí para quem tem comorbidade ou não tem, para evitar um resfriado, uma gripe mais forte. Então, a gente, né, sempre gosta de reforçar aquelas medidas que a gente deveria ter aprendido na pandemia da Covid e não aprendeu ou esqueceu, né? Que é o comportamento, né? A chamada etiqueta respiratória, que a gente gosta de chamar, né? Que é o cuidado assim, para não transmitir para outras pessoas. Então, se eu estou doente, né? Primeiro, se eu estou na fase aguda, ali com febre, dor no corpo, tossindo, espirrando muito, eu não devo, né, ir trabalhar naquele dia, não devo ir na escola, não devo mandar meu filho assim para a escola, né? As coitadas das professoras, né, elas vão muito no meu consultório, aí a gente pergunta, eu sempre pergunto, a senhora é professora, educação infantil, as crianças, né, claro, não tem muito bem a noção da higiene ali, então aí querem já o beijo da prof, um abraço na prof, e a coitada da professora pega muito esses vírus aí, né? A escola, assim, principalmente de educação infantil e séries iniciais, são um grande
grande fonte de contágio, né, de vírus, que muitas vezes daí a criança leva para casa e aí contamina toda a casa e às vezes passa lá para o vovô, né, que é idoso, e o vovô tem um quadro grave. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Também assim, aquelas coisas, né, bem básicas, mas que, por incrível que pareça, às vezes o pessoal negligencia, que é cobrir a boca ao tossir ou espirrar, não dar a mão para o outro em seguida que... Isso. Né? E tem álcool em gel, né? A gente tem Álcool em gel, a lavagem das mãos e tudo, né? Isso, né? A questão da máscara, que o pessoal me pergunta muito, mas temos que voltar a usar máscara? Então, hoje em dia o que ficou bem definido, assim, né? A máscara, assim, para a pessoa saudável, que não tem nada ali, ela não é muito indicada, né? Sim. Mas, para o camarada que está doente, que está gripado, está tossindo, e ele não tem como não sair de casa naquele dia, ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que ir no banco resolver um negócio, ou tem que ir, sei lá, no cartório, enfim, uma coisa inadiável, que ele tem que sair de casa. Então, já que ele está tossindo bastante, ele põe uma máscara. Se ele encontrar ali um conhecido ali, evita o abraço e o aperto de mão, ele dá um aceno e diz, tchê, olha, tô gripadão aqui, né? Conversa meio de longe, senta perto de uma janela, enfim, né? Esse tipo de consciência, assim, né? Que a gente recomenda. Eu queria perguntar para o doutor, não sei se ele pode falar a respeito disso, mas é comum também nesse período, né? Tu vai na farmácia e vai comprar um remédio para dor de cabeça. E aí, olha, eu sei que tem promoção aqui de vitamina C ou de complexo vitamínico. E os idosos, então, porque eu vejo na farmácia, né? Quando chegam idosos assim, acho que o pessoal se apaixona lá para vender aqueles polivitamínicos. É bom, não é bom? É aconselhável, não é? Isso aí é uma pergunta muito frequente em consultório médico e eu sempre respondo a mesma coisa. Olha, que as pessoas querem, né? Doutor, como é que eu faço para melhorar a minha imunidade? E aí eu sempre digo, olha, se tivesse uma pílula mágica para melhorar a imunidade, seria o remédio mais vendido do mundo, né? E o fabricante ia ficar rico, mas infelizmente não tem, né? A nossa imunidade é um conjunto de fatores que vai desde a alimentação, o sono, o controle do estresse, o exercício físico, né? A vacinação. Então é um somatório de todos esses fatores. E assim, a farmácia quer vender, né? Claro. Mas assim, não tem Vai muito poder mágico naqueles polivitamínicos. Até daqui a pouco a pessoa pode tomar, mas procura falar com o médico antes, né? Porque esses vai tomar aí... num momento específico, uma determinada situação, né? Não é aleatório, assim, eu vou tomar isso aqui, pronto, vou melhorar. Exatamente. E nem todo medicamento ele tem algum potencial de efeito colateral, né? Daqui a pouco tu toma ali um composto vitamínico que tu acha que é inocente, mas daqui a pouco aquilo ali, sei lá, um excesso ali de alguma vitamina pode até levar a algum problema, tipo um cálculo renal, uma coisa assim. Então, assim, vamos devagar nessa história aí, né? E a vitamina D, né? O pessoal também receita bastante agora, e médico com orientação, no inverno. Mas ninguém pode chegar por conta própria e ir lá tomar a vitamina D, né? Exatamente. Tem que ser com critério, tem critérios de uso, de preferência fazer o exame, caso seja indicado, assim, né? Então não é também uma solução mágica para nada, assim, né? A vitamina D. Isso aí em medicina tem muito aquelas febres, assim, né? Que às vezes até são estimuladas por outros interesses, até econômicos e tal. A gente tem que ir devagar nisso aí, né? E tem que sempre procurar uma opinião aí mais especializada. Qual é que é a importância da alimentação na questão da imunidade? Então, a alimentação é tudo, né? A gente sabe, né? Que, por exemplo, vitaminas, né? Se tu tem uma alimentação boa, rica, variada aí, provavelmente tu não precisa de suplementação de vitaminas, a não ser que tu tenha uma doença que diminua a absorção, enfim, né, dessas vitaminas. Então a alimentação é vital, né? A hidratação, uma coisa importante também, que às vezes a gente negligencia, né? Que se tu não tiver uma boa hidratação, mesmo no inverno, a tua mucosa, né, a superfície de contato ali do aparelho respiratório fica seca e isso facilita a adesão dos vírus e bactérias, né? Então, acho que isso a gente falava bastante na Covid também. Falava na Covid, vale claro, muito ainda, isso, né? Vale muito ainda, sim, né? Tem que estar sempre se hidratando. Isso aí. Doutor, o que mais a gente pode falar? A gente já está chegando no finalzinho do programa, mas tem um tempinho ainda para que a gente, de alguma forma, ajude as pessoas que estão nos ouvindo agora a evitar uma gripe mais forte, uma internação, enfim. Eu acho assim, essa questão da conscientização
né, de evitar a transmissão do vírus na medida do possível, né, na fase aguda, procurar manter os ambientes saudáveis, né, arejados, com renovação do ar. Uma coisa importante também nesse momento de inverno é a questão do mofo dentro das residências, dos prédios, né, que tem que ser combatido. O mofo é uma causa de agravamento de muitos problemas respiratórios, né, e também a questão das vacinas, né, reforçar a importância da vacina da gripe. Tá? Uma vacina testada e aprovada há várias décadas com sucesso, né, em vários países, não é só nós aqui. E também a vacina da pneumonia, que a população não tem muito conhecimento, que está disponível inclusive no sistema SUS. público de saúde. Tá? Aqui em Livramento a gente tem aí, os postos dispõem dessa vacina, o pessoal ali está preparado para acolher o pessoal, para receber. Muito competente aí o pessoal da nossa saúde pública. Tá? Então, de parabéns pelo trabalho que fazem. E uma outra mensagem, né, Valdinei, que eu sempre tenho procurado deixar agora, é a questão, né, para os jovens, principalmente, do cigarro eletrônico, né, que é uma grande preocupação das entidades médicas, né, porque está havendo, então, uma migração, principalmente entre os jovens, do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico. Mas né? diz que é pior isso. Com a falsa ideia de que seria uma coisa mais saudável apenas porque não produz fumaça. Né? Sim. E isso é um engano. Né? A gente sabe que o cigarro eletrônico ele tem mais nicotina, portanto ele vicia mais, e ele faz tão mal quanto o cigarro tradicional. Então, isso aí é uma estratégia comercial dos fabricantes de tabaco, né, para conquistar novos clientes, uma nova geração de clientes que eles tinham perdido. Né? Exatamente. O consumo desse gás vinha em queda no mundo inteiro, né, no Brasil de forma bem acentuada, e aí surgiu a questão do cigarro eletrônico, que inicialmente até era uma ideia bem intencionada, né, uma ideia como que fosse uma redução de danos, assim, tá, para as pessoas que eram fumantes, e que seria, vamos dizer, um passo intermediário para deixar de fumar. Uhum. Mas não foi dessa maneira que a coisa evoluiu. Viram ali um nicho de mercado os Exatamente. produtores de tabaco. Acabou como um nicho de mercado para conquistar um novo público. Né? E, infelizmente, pela adição de sabores, essências, né, cores, isso conquistou o público jovem. Exatamente. E isso, a estimativa é que seja uma verdadeira tragédia no futuro, assim, para essa população jovem. Né? Tem colegas aí falando que talvez a gente veja pessoas com câncer de pulmão, com doenças pulmonares graves, em faixas bem mais precoces de vida, tipo 30 anos, assim, né? No futuro, né? Bom. Em decorrência direta do consumo precoce do cigarro eletrônico. Sempre uma boa conversa com o Dr. Tiago Lopes, pneumologista aqui em Santana do Livramento. Quero lhe agradecer e tomara que a gente tenha ajudado muita gente aí, pelo menos alertado e orientado para que procure médico, para que se vacine. Exatamente. Maravilha. Para mim sempre um prazer. Fechamos o nosso Falando em Saúde. Muito obrigado pela sua audiência. Você continua na nossa programação e sempre, é claro, agradecendo os nossos patrocinadores. Unicred, sua saúde financeira pede Unicred. Acesse unicred.com.br, saiba mais. Movelcore, emergência pré-hospitalar. Também Drogaria Cidade e Ouve Som, sua audição é a nossa maior preocupação. Agradecendo também Marcelo Pinto na nossa central técnica e o Gonzales. Muito obrigado, um bom final de semana.